Irmãs e irmãos, que Deus nos abençoe, nos ajude nessa preparação espiritual, fazendo Lectio Divina, daqueles textos que falam da vida de Santa Maria Madalena. Nessa quarta-feira é a festa dela. Estamos como que abrindo o seu arquivo, primeiro o encontro com Jesus e agora a participação dela no Calvário. Vamos subir com toda alegria e com coragem, com Maria Madalena e as mulheres, até o Calvário de Jesus. Rezamos para o fim dessa pandemia, que Deus nos dê força, especialmente console os familiares daqueles que perderam entes queridos, sustente os que estão na linha de frente do combate contra o coronavírus. Santa Maria Madalena, interceda por nós. No Evangelho de Marcos, ao pé da cruz, ao finalzinho, assim que Jesus expira, o Evangelho diz assim: o centurião que estava ali ao pé da cruz, assim que viu Jesus expirar, disse: verdadeiramente, este homem é o Filho de Deus. E continua: estavam ali também, olhando de longe, algumas mulheres. Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago Menor e de José, e Salomé. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia e serviam a Jesus e prestavam serviços a Jesus. Qual terá sido mesmo o papel destas mulheres na vida dos apóstolos e no seguimento de Jesus? Marcos, Mateus e Lucas dizem que elas serviam. Elas encarnam, identificam-se com aquilo que Jesus disse que veio para servir, para ser o servidor. E Jesus havia dito, lembramos ontem, que quem quiser ser o menor, esse será o maior. Elas assumem o papel do menor, do serviço. O verbo que descreve esse serviço é o verbo diaconel, o verbo famoso que todos conhecemos. E no pretérito imperfeito, elas serviam corriqueiramente, constantemente, no trabalho diário da manutenção da vida. As pessoas que estão peregrinando precisam comer, dormir, roupa e etc., água e etc., banho e etc., precisam sobreviver. Elas serviam, cuidavam dos serviços. No Evangelho, 3 outras pessoas vêm identificadas com este verbo serviam. Os anjos que serviam a Jesus depois da tentação, a sogra de Pedro que servia a Jesus e os discípulos depois de ser curada, e Marta que servia a Jesus e aos discípulos, acolhendo-os em sua casa. Serviam. O outro verbo que identifica essas mulheres também é muito importante. É o verbo acolhitel. Elas vão atrás de Jesus, o seguem no seu caminho para Jerusalém e irão até o fim. Lucas reafirma que elas irão até o fim quando chama-as de co-seguidoras, no pretérito perfeito, para dizer que elas são co-seguidoras mesmo, consolidadas, que aquilo que é o trabalho delas será realizado até o último ponto. Elas não ficarão pela metade. No Cântico dos Cânticos, no capítulo 5, versículo 6, aquela noiva canta assim: ele partiu, eu o procurei e não o encontrei. Também o chamei e ele não me respondeu. Ele partiu, eu o procurei e não o encontrei. O chamei e ele também não me respondeu. Marcos e Mateus dizem que depois da prisão de Jesus no Getsêmani, os apóstolos fugiram. Era perigoso demais continuar por ali. Pedro tentou, mas não conseguiu. Mas as mulheres não fugiram. As mulheres permaneceram até o final. Aqui surge um outro papel dessas mulheres
de serem testemunhas oculares daqueles fatos do Calvário e até a ressurreição. Quais são essas mulheres? Quantas são? É um pouco difícil de ver. O Evangelho não acolheu esses detalhes, a tradição oral não acolheu, mas elas são até 7. Podemos nomear as que ali são identificáveis. Maria, mãe de Jesus. Míriam de Cleófas, irmã da mãe de Jesus. E Maria Madalena. Maria, esta que já falamos, a mãe de Tiago Menor e de José. A esposa de Zebedeu, mãe de Tiago e João. Salomé e Joana. Até 7 mulheres estavam ali seguindo e acompanhando Jesus, prestando aquela solidariedade feminina tão importante que conhecemos tanto e sempre presente, mostrando que elas são seguidoras consolidadas, elas não deixarão o trabalho pela metade. Agradecemos a Deus por isso. Rezamos de novo, como Cântico dos Cânticos 5, 6. Ele partiu. O procurei e não o encontrei. O chamei pela noite e ele não me respondeu. Responderá ainda. Estamos no Calvário, na hora do silêncio, mas ela continua procurando e chamando. Ele responderá. O ressuscitado responderá à igreja. A solidariedade dessas mulheres é muito importante, de muitas formas. Podemos elencar algumas. Importante porque elas foram as companheiras de Maria naquela hora. Elas estavam com Maria ali ao pé da cruz, prestando a solidariedade feminina na morte do filho único. Elas também, ao estarem ali olhando atentamente, mostraram que elas são conseguidoras mesmo, que o trabalho delas, o serviço delas não deixará de ser feito em nenhum momento. Elas darão um jeito. Elas são aquelas que com Maria e o discípulo amado acolhem os dons salvíficos da cruz do Senhor para passar a nós todos. No testemunho delas de estarem ali olhando atentamente tudo, elas são fonte de todas as tradições que nos chegarão e gerarão os evangelhos da paixão e morte de Jesus. Elas escutam Jesus dizendo: filho, eis aí a tua mãe. E elas escutam o centurião dizendo: este é o Filho de Deus. Maria Madalena e aquela outra Maria, a mãe de Tiago Menor e de José, continuam no Calvário depois que todos vão embora e veem com atenção onde ele foi sepultado. Elas esperam voltar na madrugada para ver o milagre da ressurreição. O Senhor nos abençoe. Santa Maria Madalena interceda para o fim da pandemia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.